E nós vamos falar dessa matéria aqui na BBC News Brasil, que fala sobre escola austríaca e anarcocapitalismo. Olha que coisa, é isso que eu digo para vocês. O Milei é um fenômeno que vai levar muita gente a olhar o anarcocapitalismo com outros olhos, a olhar a coisa e perceber que, caramba, peraí, que negócio é esse daqui, né? Porque realmente tem uma básica nessa história e, mais do que isso, nós estamos caminhando nessa direção. É o que eu falo para todo mundo. Você pode até discordar do anarcocapitalismo, achar, não, acho absurdo, não acho que seja o certo fazer isso. Meu amigo, o mundo está indo nessa direção de forma inexorável. Vamos entender aqui o artigo da BBC e o que a gente tira de bom aqui. Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer e eu não recomendo ninguém a fazer, que é visitar uma página que critica anarcocapitalistas, no caso aqui uma página anarquista do Reddit, e vou responder algumas argumentações que o pessoal coloca aqui sobre anarcocapitalismo, porque que na visão deles, ANCAPs pensam como neonazistas e não sei o que é lá, e juntam forças com nazistas. Que história é essa, né? Vamos entender esse assunto aqui, e eu vou dar uma visão para vocês. A minha visão, vocês sabem, ela é justamente que a sociedade está andando nessa direção, e tem um manifesto feito pelo Mark Anderson, que realmente é muito interessante, vai nesse sentido que eu falo também. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a vitória do Milei na Argentina vai fazer todo mundo prestar atenção no anarcocapitalismo agora. É uma coisa positiva, mas certamente vai atrair muitas críticas também. Muita gente vai entender o anarcocapitalismo como uma ameaça, tanto à direita quanto à esquerda, porque, lembra, dizer que anarcocapitalista é de extrema direita é um erro, não é, a gente tem muito elemento da esquerda também, as liberdades sociais todas, favorável ao casamento gay, adoção de crianças por pais gays, questão de uso de drogas, não tem esse negócio, o anarcocapitalismo não é contra o uso de drogas, desde que você use isso sem agredir a propriedade privada de ninguém, é seu direito fazer o que você quiser com o seu corpo, né? Eu não recomendo, são ruins, drogas são ruins, ninguém deveria usar drogas, mas, né, não é uma coisa que fira a propriedade privada de ninguém, né? Enfim, a BBC Brasil trouxe aqui um primeiro artigo que eu achei até positivo. Eles não criticam o anarcocapitalismo, realmente explicam a coisa. Olha só, eu vou dizer para você que parece até muito com o meu artigo, o que é o anarcocapitalismo lá no Ancapsu Classic, né? Então eles falam aqui sobre o Friedrich Hayek e eles explicam exatamente que a ideia do anarcocapitalismo surge com Karl Menger, lá atrás, que é o pai da escola austríaca. E qual que é a ideia da escola austríaca? A ideia da escola austríaca é que a economia é baseada no interesse das pessoas, né? Que começou com justamente a ideia do valor utilidade marginal, que se opõe ao valor trabalho, que era a ideia lá do Adam Smith e do David Ricardo, os primeiros liberais na economia, né? Os primeiros economistas, na verdade, não existia economia antes de Adam Smith, né? E eles tinham essa ideia de valor-trabalho. Qual que é a ideia do valor-trabalho? É que o trabalho das pessoas tem um valor intrínseco, as coisas têm um valor intrínseco que seria o trabalho que foi desprendido para fazer aquela coisa, né? Então, por exemplo, você tem um carro, né? A fábrica de carros, você tem um empregado ali que pegou e montou o carro. E a fábrica de carros compra pneus de uma outra fábrica, né? Mas esses pneus que ela compra também teve trabalho de pessoas que montaram os pneus na outra fábrica. Então, se você pegar o valor do trabalho da pessoa que fez o pneu e jogar isso no carro, somar, né, substituir o valor do pneu pelo valor do trabalho das pessoas que produziram o pneu, e da mesma forma, né, a borracha do pneu vem da onde? Vem da seringueira, mas teve o seringueiro que foi lá e trabalhou. Então, haveria um valor intrínseco das coisas dado pelo trabalho que foi usado para fazer aquelas coisas. Isso era a teoria do valor-trabalho. O Marx baseou toda a teoria dele nessa ideia do valor-trabalho, do valor intrínseco, e por isso que ele diz que existe a mais-valia, que seria uma parte do trabalho, do valor-trabalho, que não foi paga para o empregado, ao contrário, ficou com o patrão. Só que isso é errado. Por quê? Porque o Karl Menger justamente trouxe a ideia do valor-utilidade. No final das contas, não tem valor intrínseco de nada. O valor que as coisas têm é o valor que você dá para elas. Você aceita comprar uma coisa quando o valor daquela coisa para você é maior do que o valor do dinheiro que você está entregando para a pessoa ali naquele momento, né? Como não tem valor intrínseco, não tem roubo de ninguém. Se não tem a mais-valia, todas as ideias do Marx são furadas, né? Então, esse é o grande ponto, né? O pessoal fala, não, mas o Marx falou que tem
também utilidade, coisa e tal. Mas se tem utilidade, então ele próprio se refutou, porque a mais-valia não faz sentido se tem utilidade dentro do valor, né? Enfim, o Karl Menger foi o primeiro expoente da escola austríaca, mas ela foi se desenvolvendo justamente com o Mises, que foi o principal percussor disso daí. Eles pulam o Mises aqui, por algum motivo, e falam direto do Murray Rothbard, que foi quem criou o anarcocapitalismo. Mas o Mises é um cara muito importante, por quê? Ele conceituou toda a ideia de que você tem que observar a economia com base na ação humana, no interesse das pessoas de sempre ir para uma posição de melhor conforto, de melhor situação. Então as pessoas agem sempre pensando nisso, é a praxeologia. Ao contrário, os economistas tradicionais das outras escolas costumam basear suas decisões com base em indicadores. O que o Mises falava é: todo indicador, toda econometria é fajuta, porque no final das contas tem interesse político ali. É impossível você medir a economia como é impossível você medir qualquer coisa que tenha o ser humano no centro, né? Porque a política fala mais alto no final, os valores são distorcidos, o Márcio Portman sabe disso, e no final das contas as políticas são adotadas, esses números acabam sendo usados para justificar qualquer que seja a política que o político quer adotar, que o chefe do governo quer adotar. Então tem que se descartar isso e olhar exclusivamente para o interesse dos atores nisso daqui, né? Aí tem a primeira crítica que muita gente faz à praxeologia, de que ela não é ciência. E de fato não é, na verdade, nada em economia é ciência, por um motivo muito simples. O método científico requer que você faça uma experiência, né? Você faça um experimento e vários experimentos, assim você comprove ou desprove o que aconteceu. Em economia você não tem como fazer isso. Como é que você faz para saber se o capitalismo e o comunismo é melhor, né? Aconteceu de fato algumas experiências dessa de forma involuntária na história. Você pode pegar a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? É o mesmo povo, com a mesma cultura, as mesmas condições. Um lado ficou totalmente comunista durante 50 anos, mais ou menos, né, com o Muro de Berlim. O outro lado ficou capitalista e depois, quando acabou, você pode comparar os dois. Coreia do Norte e Coreia do Sul, dá para fazer a mesma experiência, mesmo povo, mesma língua, mesma cultura, mesma capacidade de trabalho, mesma genética. E olha como é que está a diferença. Hoje em dia, a pessoa que mora na Coreia do Sul tem uma altura média mais de 10 centímetros maior do que a altura média de quem mora na Coreia do Norte. Até a genética mudou por conta do experimento, né? E você sabe qual lado está melhor nessa história, né? Mas o fato é que é impossível você fazer uma experiência nesse sentido. E a questão da falseabilidade, né, de você poder pegar números e medir coisa e tal, isso é justamente o ponto do Mises. Então é injusto você criticar ele pelo ponto que ele fez, que qualquer número, qualquer medição, inevitavelmente acaba sendo tendenciosa politicamente, né? Então eles falam sobre isso daqui, falam sobre paleolibertarianismo, que é o movimento que entende que valores conservadores deveriam ser agregados ao anarcocapitalismo. Eu não me considero um paleolibertário, eu já falei aqui, eu sou um ANCAP libertário raiz, não tem esse negócio de conservador não, mas, enfim, e isso é a visão do Milley, né? O Milley, ele diz que se tornou um libertário justamente pela escola austríaca, que realmente faz sentido, é o que eu falo para o pessoal todo. A economia tradicional, né, o estudo tradicional de Adam Smith, David Ricardo, Marx e Keynes e tantas outras figuras das escolas de economia que tem por aí, estão para a economia da escola austríaca, ANCAP, como a alquimia está para a química, como a astrologia está para a astronomia, né? São coisas que surgiram no início dessas ciências, quando a pessoa não tinha uma compreensão muito boa do que era aquilo. O pessoal lá da Babilônia olhava para as estrelas e falava: olha só, as estrelas estão assim nessa posição, então isso significa que vamos ter chuva e coisa e tal. E, né, inventaram astrologia com base nisso, mas depois o pessoal parou para pensar e falou: olha só, isso aqui não tem ligação com o ser humano, isso é uma coisa independente do ser humano, na verdade, e criou-se a astronomia. A mesma coisa com a alquimia e a química, né? Os alquimistas queriam, não, vamos conseguir resolver o problema da humanidade, vamos criar ouro a partir de chumbo, e fizeram um monte de elucubrações que envolviam espíritos e elementos transcendentais e coisa e tal, e nunca chegaram a lugar nenhum, até que alguém falou: não, quer saber, vamos deixar essa coisa toda de ficar rico com isso e coisa e tal, vamos estudar química, o básico do básico,
né, sem interesse humano direto na coisa, sem espiritualismo envolvido, e pronto, virou a química. É o que está acontecendo com a economia. A economia é uma ciência nova, vocês sabem, né? Adam Smith inventou esse troço há pouco tempo. Ainda está na fase da alquimia, a economia. Ainda tem aquela ideia de que não vamos resolver os problemas do mundo com a economia. E a escola austríaca diz para você que, olha, lamento muito, a economia é uma coisa que tem pouco a ver com o ser humano. Embora ela seja a relação dos humanos, você não consegue alterar, não consegue resolver os problemas humanos mexendo com a economia. Ela tem leis físicas, leis imutáveis. E isso é a escola austríaca, né? Isso é justamente você jogar para baixo esse negócio, essa ideia de que o governo consegue resolver o crescimento. Vamos conseguir crescimento e igualdade seguindo as ideias dos malucos lá, né? No final das contas, essas ideias só servem para o governo ganhar dinheiro e deixar a população cada vez mais pobre no final das contas, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui nas críticas dos anarquistas aqui. E você sabe, o único anarquismo real que existe é o anarcocapitalismo, né? O anarcocomunismo, eu vou mostrar para vocês qual é o erro justamente aqui, ó. Esse usuário aqui é brasileiro, tá? Ele fala aqui, ó, aqui, pelo menos no Brasil, no meu país, a maior parte dos ANCAPs tendem a ser homofóbicos, transfóbicos, racistas e religiosos. Ou seja, ele pergunta por que os ANCAPs são parecidos com neonazis. Bom, primeiro que a minha visão de você ter alguma crítica ao movimento pró-LGBTQ e transfóbico e coisa e tal, crítica a esse movimento não é necessariamente você ser homofóbico, ser transfóbico e você ser racista, né? E você ser religioso também não tem nada de errado com isso a princípio, né? Mas, de fato, isso aqui não tem a ver com anarcocapitalismo, não tem. Então, ele está errado nessa visão dele. Agora, ele pode estar criticando algumas pessoas específicas que se dizem libertários, mas na verdade não são. Pode existir essas pessoas? Podem, mas não esqueçam que existe o anarcocapitalismo em si. Não é a mesma coisa, né? Aí outros dizem aqui, ó, eles estão provavelmente só usando o termo como uma fachada para não chamar eles próprios de nazistas e fascistas. Eu acho impressionante como é que a esquerda adora chamar todo mundo de nazista e fascista, mas se você olhar mesmo, onde surgiu o movimento fascista e nazista, surgiu na esquerda. E tem muito mais coisa em comum. Pergunta qualquer um da esquerda, pergunta para esse pessoal o que eles acham do Hamas e Israel. Quem está certo, quem está errado. E espera para você ver a quantidade de pontos antissemitas que vão surgir na discussão aqui. Esse pessoal da esquerda que são os verdadeiros nazistas, mas adoram chamar os outros disso, né? Aí eles falam aqui, ó, que existe uma diferença fundamental entre anarquistas e ANCAPs. Os ANCAPs não estão querendo abolir todas as formas hierárquicas de opressão e desigualdade, né? Então, ou seja, eles dizem que não querem os ANCAPs não querem o Estado porque e só o Estado pode porque o Estado limita essa possibilidade de criar outras hierarquias, né? O problema é o seguinte, meu amigo, o Estado é uma hierarquia, então você querer lutar com essas hierarquias supostamente usando o Estado é um contrassenso no final das contas. Mostra o quanto o anarquismo original morreu nessa ideia. O que ele está falando aqui? O que ele está falando aqui é justamente das elucubrações que surgiram depois que a teoria do Marx foi colocada e não aconteceu a tal revolução do proletariado, né? O Marx propôs as ideias dele lá em 1800 e alguma coisa, e passou o século, virou o século XIX, né, e nada aconteceu, não teve a tal revolução do proletariado, que ele dizia que era uma coisa iminente, que estava quase acontecendo e coisa e tal. E aí os comunistas todos, o pessoal empolgadíssimo com as ideias do Marx, por que não aconteceu a revolução do proletariado? E aí eles vieram com a ideia de que, na verdade, é porque existem outras estruturas de poder, além da econômica, que mantém a sociedade integrada. Então, os seres humanos formam estruturas, como a família, como a igreja, como o time de futebol, enfim, a gente forma essas estruturas paralelas de poder, mas que são estruturas voluntárias. E esse é o ponto que o pessoal faz uma confusão aqui. ANCAPs não tem nada contra estruturas hierárquicas voluntárias. Por quê? Porque você pode sair delas se você quiser. Você está numa família e não gosta da família, você sai da família. Você está num time de futebol e não gosta do time de futebol, você sai do time de futebol. Não tem nada que impeça você de fazer isso. A única estrutura hierárquica coercitiva que existe é o Estado, né? Ali você não pode sair, você é proibido de sair. Bom, dizem que a máfia também tem isso, né? Se sair, eles te matam. Mas, enfim, essa é a situação. Então, aí surgiu essa ideia do anarquismo querendo destruir estruturas de poder e coisa e tal.
essa é a teoria crítica marxista que desandou para todas essas formas de ideologia de gênero, de apoio ao movimento negro como um confronto com o movimento, com a sociedade. É lógico que os negros têm todo o direito do mundo de se unir e querer melhores condições e coisa e tal, isso é direito de qualquer pessoa. Agora, do jeito que fazem, querendo destruir a sociedade, é justamente a teoria crítica, né? Coisas como o BLM e coisa e tal. O movimento feminista, da mesma forma, enquanto era um movimento querendo igualdade, coisa e tal, perfeitamente válido. Mas se tornou uma coisa muito maior, né? Uma ideia de destruir o patriarcado. Repara como é que é tudo ligado a isso, essas estruturas de poder que esse pessoal vê. Todas elas deveriam ser destruídas para o comunismo finalmente surgir, para finalmente surgir a revolução do proletariado e o comunismo vir a acontecer, né? Não vai acontecer nunca. A teoria do Marx está errada desde o princípio dela, pela teoria do valor-trabalho, né? E aqui, ó, eles dizem aqui que a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. É falso. Pode ter pessoas que se dizem libertárias, ANCAPs, e são preconceituosas e coisa e tal, pode ter. Mas o ANCAP, a ideologia não é, né? Eles falam aqui algumas críticas do Adam Something, que diz que na verdade é feudalismo e não sei o que lá, e o que o Adam Something diz aqui, o ANCAP basicamente entende que tudo é responsabilidade da pessoa. Não, o ANCAP coloca que o governo é incapaz de resolver os problemas que são de opção pessoal, né? E eu concordo com isso. Eu entendo que é muito triste para um trabalhador ter que pedir emprego, pedir demissão de um emprego. Mas essa é a solução se ele está num trabalho que ele não gosta. Esse negócio de fazer uma revolução do proletariado, mas se você não gosta do seu trabalho, você pede demissão e vai trabalhar em outro lugar. Mas eu não posso fazer. Não, você pode, sempre pode fazer isso. Sempre dá para fazer isso, né? Então, a questão toda que a gente coloca não é que isso não seja ruim. É lógico que isso é ruim. É lógico que existem injustiças no mundo. A questão é, o Estado não resolve essas injustiças, né? Bom, eles fazem mais um monte de coisa aqui. Tem um famoso de Hayek até Hitler, né? Como tem o pipeline do fascismo, em que eles dizem que as pessoas começam a adotar aquelas ideias, depois vão mudando de ideia e aí chegam no fascismo. Um monte de ilusão aqui, uma clara falácia da ladeira escorregadia. Ninguém é obrigado a seguir essa ladeira escorregadia que ele descreveu aqui. Mas, enfim, não tem um argumento único aqui no final das contas, né? Bom, então é interessante ver isso daí, fiquem preparados, as coisas vão ir nesse sentido cada vez mais. E, por último, eu não tive muito tempo de falar disso, eu vou botar o link desse manifesto aqui, mas é um manifesto muito interessante. É o Manifesto Técnico Otimista, que diz basicamente que a tecnologia é o que vai ajudar o mundo a encontrar a solução para os problemas. Eu sempre digo isso. Negócio de mudança climática, essa ideia do governo, não vamos estabelecer cotas para diminuir quando cada um vai emitir de carbono. Cara, isso não vai funcionar mais nunca. Nunca isso tem chance de funcionar. Agora, por outro lado, se tiver uma tecnologia, descoberta de uma tecnologia, isso pode resolver esse problema, como já resolveram vários outros problemas no passado, né? Nunca é governo que resolve o problema, quem resolve o problema é a sociedade. E a tecnologia está permitindo isso de uma forma muito, muito segura, né? E ele fala aqui que os mercados é uma parte fundamental disso daí, né? O mercado é a distribuição de recursos escassos, é a rede neural de pessoas que, gastando dinheiro, definindo preços, elas definem a alocação de recursos escassos. Isso é muito melhor do que governo para alocar recursos escassos. Enfim, eles falam aqui da máquina tecnocapital. Olha que bacana, de repente uns termos... Uma coisa que o pessoal fala é que o termo anarcocapitalismo é um termo ruim. Talvez tenha razão, né? Talvez a máquina tecnocapital seja um nome mais bacana, né? Enfim, muito interessante esse manifesto aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final.